A paz do Senhor. Vamos ler aqui o texto de hoje em Êxodo, o capítulo 5. Quando Moisés vai falar com Faraó para deixar o povo ir. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Senhor dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Toda ação, provoca uma reação. Quando Moisés foi diante de Faraó não gostou não e falou assim: está me peitando aqui, então arranja alguma coisa para eles fazerem. Foi a reação de Faraó. E qual foi a reação do povo? O povo foi lá para Moisés e falou: escuta, você veio aqui para ajudar ou para atrapalhar? Nós já estávamos aqui como escravos, tudo isso acontecendo, só coisa ruim acontecendo para nós, mas pelo menos a palha nós tínhamos. Agora nem isso estão nos dando e está pior. E Moisés vai lá para Deus, se você continuar a ler, e diz assim: Deus, presta atenção, eu não queria estar aqui. Quando o Senhor me chamou lá na sarça, eu te disse que eu era pesado de boca, eu te disse que eu não tinha condições, eu estava lá no deserto quietinho com meu sogro, com a minha mulher, sossegado. E o Senhor me mandou vir aqui. E olha o que aconteceu. Eu obedeci, fui lá diante de Faraó, e o Senhor viu tudo o que aconteceu. O que eu faço agora? E Deus fala para ele: vai em frente. Eu sou o Deus de Israel. E eu vou tirar esse povo daqui. Mas não vai ser assim. Porque eu quero mostrar para esta terra quem é o Deus de Israel. Então algumas coisas vão ter que acontecer até todo esse processo ser finalizado. Como costuma dizer o pastor Paulo, se avisasse ali José que ele ia ter que ser jogado num poço, ser vendido pelos irmãos, ser traído pela mentira da mulher de Potifar, ser lançado na prisão, até ser governador do Egito, ele ia desistir. Então Moisés já não queria, sem saber de como seria todo o processo da saída do Egito. Imagine se lá na sarça ele já soubesse tudo o que ele ia passar. Mas Moisés prosseguiu, ele já estava lá mesmo, já tinha falado com o Faraó, Deus ainda deu um ajudante para ele, porque Deus conhece as nossas limitações. E como costumamos sempre dizer, ele capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados. Então ele chamou lá, continuou lá no seu propósito, Deus continua no seu propósito, lá no capítulo 6, no versículo 29, nós vemos que Deus continua no seu propósito, diz assim: naquele dia, peraí, eu virei página demais aqui. 6, 9. Tá ali. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: isso aí, não. É 6, 9. Não é 5. Põe aí para mim. Isso é o que eu já falei, dos tijolos. Não, 6. Está no 7. Alguém achou aí para ler para mim? 6, 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel:
Mas eles não estava certo. Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. É o que eu já tinha falado do povo de Israel, que eles já estavam muito pesados com as suas cargas. E vamos ver aqui na toda a palavra do Senhor, que era um povo murmurador, né? Era a natureza deles, eles não queriam mudar essa natureza. Porque a partir do momento que nós seguimos, nós optamos, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós estamos falando, queremos ser igual a Cristo. E Ele pode mudar aquilo que nós precisamos mudar. Temos o nosso caráter, temos a nossa personalidade, mas podemos mudar tudo isso com aquilo que Jesus nos ensinou. Né? Aqui quem é mãe, quem é tia, quem vê uma criança crescer de algum amigo ou amiga íntimo, sabe, né? Quando olha a criança, essa aí, né? A gente vê as características, mas nós, quando educamos, moldamos, procuramos tirar o melhor, né, dos nossos filhos ou daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Porém, aquele povo gostava, né, de murmurar. Aí, deixa eu virar aqui. Para que esse povo saísse, começaram as pragas. As pragas, elas não foram todas iguais, né? Nós vemos um Deus aí criativo. Elas começaram na primeira praga com as águas transformadas em sangue, no capítulo 7. Nós vemos que não foi citado que o povo hebreu foi separado dessa praga. O que eu entendo que pode ter acontecido é que o povo foi avisado e separou a água para que pudesse ter água limpa para beber durante aquele tempo em que a água estava transformada em sangue. No capítulo 7 nós vemos essa narração. E nós vemos que o povo do Egito ficou muito aflito. Diz que eles cavavam um buraco para pegar a água, porque eles abriam, iam no poço, iam no rio, onde fosse a água era sangue. E não tem coisa pior do que a gente estar com sede. A gente está com fome é ruim, mas estar com sede é pior. Nada como aquela água fresca. Quando está calor, eu pego aquela água e bebo. Eu falo, Senhor, como que o Senhor criou um refresco tão gostoso para nós? Não tem nada que mate a sede melhor do que uma água fresca. E a gente vê narrado nesse capítulo que o povo hebreu, ele cavava buracos para tirar uma água fresca. Só que nós vemos que Faraó, ele não ligou. Porque os magos dele fizeram a mesma coisa. Eles tentaram fazer o mesmo encanto, né, para eles, e eles conseguiram transformar a água em sangue. Então, para ele, não tinha... Deus fez, meus magos também fizeram. Ele não ligou. Mas ele foi lá e falou, tá bom, Moisés, eu vou deixar vocês irem, orem ali para Deus, ali para o seu Deus, pede para ele purificar as águas de novo, que eu vou deixar o povo ir. Moisés orou, as águas voltaram a ser puras em todo lugar, mas Faraó conseguiu o que ele queria, ele era o todo-poderoso ali do Egito, falou, não vão, não vou deixar mais, está tudo certo por aqui. Aí no capítulo 8, Moisés vai lá diante deles de novo e fala, olha, se você não deixar o povo ir caminho de 3 dias para santificar, a terra vai ser coberta de rãs. Vai ter rãs no castelo, aí no palácio, vai ter rãs nas casas dos seus servos, vai ter rãs em todo lugar. Ele falou, mas sai daqui, não quero saber de você, Faraó falou, era arrogante. E o que aconteceu? As rãs cobriram todas as casas, todos os lugares. E os magos conseguiram fazer a mesma coisa. O que nós vemos aqui é narrado que só na casa dos egípcios as rãs entraram. Mas não diz que a terra onde morava o povo hebreu foi livre dessas rãs. Mas também não diz que dentro da casa do povo de Deus havia rãs. Então fique aí a seu critério. Eu não creio que dentro da casa dos hebreus havia rãs. Mas não existe nada definido. Eu sei que ali na terra deles havia. Mas dentro das suas casas eu acho que não.
quando eu estava na minha lua de mel, uma das viagens que a gente fez, apareceu uma rã lá dentro do nosso chalé. E eu falei para o Luiz Fernando, enquanto você não matar isso aí, eu não entro. Você faz alguma coisa. Mas um muito corajoso também, né? Não precisa matar. Pega, joga lá no lago que tem na frente, né? Ele foi lá na recepção, veio o moço que já tinha um negocinho de catar a tal da rã e jogou lá no lago. Mas eu não tenho nada contra ela, nem a favor, ela que durma lá no lago dela e eu no meu chalé. E aí os magos foram lá e fizeram a mesma coisa. Tudo igual. Esse Deus aí tem o mesmo poder dos meus magos, pensou o faraó. Só que os magos podiam fazer elas aparecerem, mas não podiam fazer elas desaparecerem e sumirem todas aquelas que Deus fez. E aí, de novo, o faraó pede para Moisés orar, nós conhecemos a história. Só que as rãs, elas não foram embora, elas morreram. E aí começou a feder todo o Egito. Eles limparam tudo aquilo e onde eles colocaram aquilo, soltava um cheiro horrível. As coisas começaram a piorar um pouco, né? Para o lado do faraó. Mas como um governante que ele era, que não egoísta, não ligava muito para o povo, ele não ligou também. Novamente foi lá Moisés e veio a terceira praga, que foi os piolhos. No capítulo 8, versículo 19, os magos vão tentar fazer os piolhos nascerem nos gados, nas pessoas. Os magos foram lá, né? Diz que Moisés jogou o pó e tudo se transformou em piolho. E eles não conseguiram. Se for ler lá no versículo 19, diz assim, do capítulo 8. E os magos... peraí. Deixa eu pôr meu óculos. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Em algumas partes aqui desses capítulos, você vai ler que o coração de Faraó se endureceu. Em algumas partes você vai ler, Deus endureceu o coração de Faraó. Até aqui, você lê que o coração dele estava duro. Deus não teve nada a ver com isso. Ele era um homem de coração duro. Os magos falaram, aí está Deus. Foi Deus que fez isso, está na tradução, na linguagem de hoje. Os magos dizendo, isso foi Deus que fez. Até então eles não deram o crédito a Deus. A partir daí, como eles, né, como magos também poderosos do Egito, estava tudo certo, estou fazendo igual ao Deus deles. A partir daí eles falaram, não, Faraó, vamos conversar aí. Dá o que eles querem, né? Aí tem dedo de Deus. O negócio está ficando crítico para o nosso lado. Mas o coração de Faraó se endureceu. Aí veio a quarta praga, que foram as moscas. Está vendo de onde vieram essas moscas que ficam no nosso ouvido? Vieram as moscas. E a partir daí a Bíblia diz que a terra de Gozém, sei lá como é que vocês falam, acho que é Gozém, foi deixada de fora das pragas. A partir desta praga, o povo hebreu não viu mosca. Não tinha mosca na terra deles. Nada deles foi tocado. Só havia mosca em todo mundo, em toda parte dos egípcios. Em todo mundo dos egípcios, né, gente? Aí sim, havia moscas em todo lugar. Imagine, a gente se incomoda com uma. Imagine um monte. Nos bichos, né? Quem já teve a oportunidade de ir para a fazenda, para sítio, ver a vaca, o boi lá com o rabo abanando para que não sente os bichinhos neles.
e aquele bando de mosca em cima deles. E aí eles olham para a terra onde estão os hebreus, tudo limpinho, não tem nada. Imagine Faraó pensando, né? Reles escravos meus estão com a vida melhor que a minha e não tem 1% do que eu tenho. Porque a terra do Egito era dele. Todo o ouro, tudo de bom era dele. Mas Deus não se dobrou a ele. E ele não queria se dobrar a Deus. E aí, ele continua com o coração duro, mesmo com toda essa mosca. Mas Deus falou uma coisa, assim, no versículo 22 do capítulo 8. Eu farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Deus mostrou a diferença, aquele que serve e aquele que não serve. Que ouro não compra, dinheiro não compra. Foi a paz que o povo de Israel pôde ter naquele momento. De não ter aquelas moscas em cima deles e fora as doenças que aquelas moscas também trariam. Orou-se de novo e veio a quinta praga, que foi a morte dos animais. Também o povo de Israel foi poupado. Deus falou novamente que haveria divisão entre o povo de Israel e o povo do Egito. E aí no versículo 7 do capítulo 9, nós vemos que Faraó manda verificar se isso realmente aconteceu. Ele continua não crendo no Deus que ele está vendo que está fazendo coisas, né? Tem coisas que Deus faz que nós não vemos, né? Nós sentimos a todo momento. Mas Faraó estava vendo. Nós já estávamos em qual praga ele não estava mudando a atitude dele, mas ele mandou ir ver se aqueles animais do povo de Israel haviam morrido ou não. E é claro que ele verificou que isso só tinha acontecido do lado dele. Mandou orar de novo, mas não aceitou. E aí veio a sexta praga, que foram as úlceras. E os magos estavam tão ruins de úlceras, diz a palavra, que eles não puderam estar na presença de Moisés, de tão doentes que eles estavam. Era tão ruim a sua situação, que eles sempre compareciam, eles, né, e Faraó, diante de Moisés e Arão, e eles não puderam comparecer, porque eles estavam muito ruins. No rosto, em todo o seu corpo, aquelas úlceras que estouraram. E o povo de Deus foi livre dessa praga também. E depois veio a sétima praga, que foi a saraiva. Diz a palavra que era saraiva misturada com fogo, que caiu também só sobre a parte em que moravam os egípcios. O faraó não se arrependeu. Ele continuou duro, com seu coração duro. Depois Deus endureceu mais um pouquinho para que tudo fosse cumprido. E nesse momento eu queria abrir um parênteses para você. O tempo em que o povo de Israel esteve ali no Egito, depois que José morreu, e morreu o faraó que conhecia José, que sabia que era um povo bom, e veio o faraó que achou que aquele povo estava crescendo muito e ia se rebelar contra o povo dele, por isso que escravizou. E nós sabemos a morte dos bebezinhos, enfim, tudo que ele foi tentando fazer para destruir o povo de Israel. Ele escravizou os hebreus. Então, o que foi construído ali durante aqueles anos de escravidão foi à custa do povo hebreu. Quando você enriquece às custas dos outros, daquilo que não é seu de direito, você vai perder. Nessas pragas, o Egito foi dizimado. Ele perdeu o gado,
em cada uma dessas pragas que nós lemos. E aqui nessa 8ª praga vai vir o gafanhoto. Eu não pulei alguma? A saraiva, que eu falei, que era fogo e saraiva, destruiu a plantação. E aquilo que estava fechado ainda, não tinha aflorado, então foi protegido por aquela camada. Então sobrou alguma coisinha da plantação. E nessa 8ª praga o gafanhoto comeu todo o resto. Diz a palavra que esses gafanhotos, nunca se haviam visto gafanhotos e nunca mais se veria. Então esses gafanhotos que nós vimos esses dias não eram nem fichinha perto desses, porque a palavra não mente. Diz que nunca mais eles iam ser vistos. Então o que sobrou do Egito aqui, de comida, o gafanhoto comeu. Tudo aquilo que Faraó construiu em cima dos hebreus, ele perdeu. Claro que foi construído, deve estar lá até hoje, algumas partes, algumas coisas, né? As pirâmides, as coisas maravilhosas, históricas, estão lá. Mas em termos financeiros, ele perdeu. Ele perdeu todo o gado, ele perdeu toda a plantação, ele teve que começar tudo do zero depois que o povo foi embora. Porque Deus é um Deus justo. Ele jamais vai permitir que alguém prospere em cima de outra pessoa. Eu não sei se Faraó aprendeu alguma coisa, porque depois nós não ficamos sabendo dele. Mas ele perdeu um filho. Custou a vida de um filho. Então veio a praga do gafanhoto, que foi a 8ª. Comeram tudo que escapou da plantação. E aí veio a 9ª praga, trevas. Como é ruim quando você não consegue enxergar nada. Não é verdade? Quando eu tive descolamento de retina, eu acordei com o meu olho esquerdo preto. Mas eu tinha o olho direito para enxergar. Se eu tapava assim, eu enxergava um cantinho do olho somente. O resto era preto. Eu não sei se eu sou meio avião, assim, meio poliana, ou eu não sei o que é, mas eu falei, o que será que aconteceu? Acho que é uma coisa provisória, vai voltar, assim. E comentei com uma amiga, aquele dia nós íamos tomar café na casa de uma outra amiga. Ela falou, Kátia, você já foi ver isso? Eu falei, não, hoje é sábado, né? Eu vou segunda-feira. Você não vai no pronto-socorro? Eu falei, para quê? Eu estou enxergando com outro olho. Mas, gente, é terrível. Você vê tudo preto. E aqui diz que as trevas cobriram toda a terra do Egito. Um não enxergava o outro. Pensa, podia estar uma pessoa na frente, ele não enxergava, era como uma pessoa cega. E aí eles olhavam lá para a terra dos hebreus e tinha luz em todo lugar, não tinha nenhuma casa sem luz. Né? Podemos trazer para o mundo espiritual, quando nós temos Jesus, que é a luz do mundo, nós enxergamos. E aqueles que não querem Jesus, não querem uma vida de comunhão com Deus, estão em trevas, não enxergam nem a pessoa que está ao seu lado. Não enxergam aquilo de ruim que pode acontecer. Não conseguem tomar decisões para a sua vida espiritual. Podem prosperar? Podem. O sol nasce para os bons e para os maus. Mas estão ali em trevas. Totalmente em trevas. E aí, de novo, ele manda chamar Moisés, Faraó manda chamar Moisés e manda orar. Moisés ora, as trevas vão embora, volta a luz. E aí diz que Deus endureceu o coração de Moisés, porque ainda faltava uma praga. E se tem uma coisa que amolece o nosso coração é quando mexe com os nossos filhos. Né? Pode mexer com a gente, mas não mexe com o nosso filho, né, Heber? Vai mexer com a Sofia para ver o que vai acontecer. É tão bonzinho, mas não mexe com a filha dele. Não é assim? Pois é. Aí veio a 10ª praga e última, no capítulo 11, e diz que houve morte em todas as casas dos egípcios. Não havia uma casa, desde o mais pobre até Faraó, em que uma pessoa, pelo menos um, não havia morrido. E diz que era um grande pranto, um grande choro.
um coro de choro. Mas ali na terra dos hebreus não tinha nenhum morto, nenhum. Diz aqui que até o que sobrou lá dos bichinhos também morreu. Mas ali, no povo de Deus, nenhum morto. E aí, os egípcios, tirando o Faraó, que continuava ali duro, Faraó mandou embora, porque daí ele perdeu o herdeiro do seu trono. Primogênito nessa época era muito importante. Ainda bem que agora não é tanto, né? Porque eu não sou primogênita de 5 filhos ainda. O primogênito da minha família é um homem, seguido de 4 mulheres. Mas hoje não tem mais isso. Mas aí diz a palavra do Senhor, no versículo 33 do capítulo 10, que os egípcios mandaram o povo embora rápido. Vai embora rápido. Eles não estavam aguentando mais. Sabe quando você está numa situação que vem uma luta atrás da outra, e você fala, gente, eu não vou aguentar, não consigo mais, eu levanto, vem outra. É igual quando você não está no mar agitado, né? Até tem filminho na internet sobre isso. Você levanta para pegar o ar, vem outra e te derruba, vem outra onda e te derruba. O povo egípcio, que não tinha poder sobre Faraó. Os magos que estavam orientando ele já tinham falado lá atrás, isso é o dedo de Deus, Faraó, acorda. E Faraó não liberou o povo. Aí nessa 10ª praga, quando o Faraó falou, vão embora e leve tudo que vocês têm. O povo incentivou, o povo hebreu, o povo egípcio incentivou os hebreus a irem embora. Vai embora logo. Vai embora logo. Deram presentes. Moisés já tinha orientado tudo antes, né? Como eles deviam comer, como eles deviam se vestir, eles deviam comer a Páscoa, que foi a primeira, já vestidos para a viagem. Os pães eram asmos para não esperar fermentar, não daria tempo, não tinha o nosso fermento, que é rapidinho, aquela fermentação era de muitos dias. Então, tinham que comer rápido, estar prontos para a viagem. E aí o povo egípcio falou, vai embora rápido, vai embora rápido. E além deles irem embora com tudo o que era deles, eles ainda, entre aspas, saquearam o Egito. Eles levaram joias, ouro, prata, todos aqueles presentes que o povo egípcio deu para eles irem embora. Sabe quando tem uma visita na sua casa que você não aguenta mais? Você fala, leva o bolo. Vai, leva o bolo. Não estou com vontade de comer agora, vou esperar da vontade. Não precisa, leva o bolo. Né? Era bem assim, já ficaram visitas indesejáveis na terra do Egito. E aí, se você prestar atenção num detalhezinho, no versículo 38, diz, do capítulo 10, esse eu queria ler com vocês, diz assim, capítulo 11, versículo 38. Vamos ler aqui. Não, é que diz assim que eles foram embora com uma mistura de gente. Será que é 12? Então, anotei errado eu anotei errado e grifei certo. Então, diz assim, a saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, com coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos, e subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado, cozeram bolos asmos de massa, que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. Eu acredito que essa mistura de gente foram alguns hebreus, egípcios, que viram o poder de Deus e se voltaram para Deus e pediram para irem junto. Porque vocês imaginam como é que ficou o Egito depois dessa passagem dessas 10 pragas?
na passagem da mão de Deus ali, ficou um caos. E essa mistura de gente, eu acredito que sejam as pessoas que tenham visto o poder de Deus contra aqueles que estão contra Deus e o poder de Deus para aqueles que estão a favor de Deus. Porque nós sempre nos concentramos nas pragas, né? Eu acho que não existe uma pessoa que nunca ouviu falar das pragas do Egito. Mas a gente precisa se concentrar naquilo que Deus fez pelo povo de Israel. Ele livrou o povo dessas pragas. O povo não foi prejudicado nessas pragas. O povo saiu rico. Era um povo escravo que saiu rico da terra da escravidão. Mas um povo que também não aprendeu a não murmurar. Um povo que continuou murmurando, infelizmente. E o que eu queria resumir para vocês aqui, além da mão do Senhor a nosso favor, como nos colocando no lugar do povo do hebreu, eu queria que você visse que existem vários ângulos para se olhar. Nós pudemos ver o ângulo de Faraó, que ele não quis se dobrar, enxergou Deus como quem é? Eu não conheço, eu nunca ouvi falar. E durante essas 10 pragas ele descobriu quem era. O ângulo dos magos, que até a certa altura Deus era igual a eles. E a partir de um certo momento, é o dedo de Deus. Faraó acorda. O olhar de Moisés, que mesmo achando que não era nada, mesmo dialogando com Deus e pedindo para Deus livrar ele dessa, ele se dispôs. E pela mão dele, Deus fez grandes coisas. Porque Arão era só um porta-voz. Ele era o representante de Deus. Ele falava. Tanto que, como era Arão que falava, porque Moisés iria junto. Porque essa missão era de Moisés. Ele se dispôs, mesmo não sendo capaz. E nós temos o povo hebreu assistindo tudo isso. Eles começaram reclamando, sim. E lá, na hora que eles saíram, eles reclamaram de novo, porque Deus teve que abrir o Mar Vermelho para eles passarem. Faraó se arrepende de novo e corre atrás deles, mesmo depois de perder o filho. Ele perdeu o filho, era para ele estar ali chorando por causa do filho. Mas não, ele foi atrás do povo de novo. Não, por que eu estou deixando eles irem embora? Eles derrubaram meu mundo aqui, eles têm mais é que ficar e reconstruir. Ele não se dobrou, mas ele teve que ver o que sobrou, que era o exército dele, afundar naquelas águas. Foi o olhar de Faraó. E o olhar de Faraó, e o olhar desta mistura de gente que foi embora junto com o povo. Pessoas que conheceram Deus, não só de ouvir falar, mas viram o poder de Deus e aceitaram. Existem várias formas de olharmos as coisas que acontecem conosco e ao nosso redor. Para cada um de nós existe um chamado. Assim como teve um chamado para Moisés, um chamado para Arão. Depois Moisés precisou de mais ajudantes no decorrer do caminho. O seu sogro foi visitá-lo e disse: coloca a gente para te ajudar, você não vai dar conta. Não é tudo que temos que fazer sozinhos. Deus chama. Podemos até, no momento, dizer: não, eu não posso, eu não sei, eu não sou capacitado. Mas o Senhor capacita e Ele chama. Se você teimar assim como Jonas, você pode até ir parar na barriga da baleia e fazer, ou não fazer, simplesmente virar as costas. Deus vai ter outra pessoa para colocar no seu lugar. Mas você vai pagar um alto preço. Para as lutas que você está passando, em quem você se encaixa nesses olhares? Faraó, Moisés, Arão, que a gente não vê se manifestar, ele só fica lá do lado prestando atenção e obedecendo. O povo de Israel, aquela mistura de gente que aceitou a Deus.
aqueles magos que tiveram que reconhecer que eles não eram Deus. Qual é o seu olhar? Que o seu olhar sempre seja o olhar voltado para Deus. O olhar que sabe que se Deus disse que ia tirar da terra, Ele ia tirar da terra. Que o fortaleceu Moisés a ir diante de Faraó toda vez, sabendo que ouvir a mesma resposta, mas firmado na promessa de Deus, de que o povo ia sair do Egito. Que nenhuma alma ia se perder, como nenhuma alma se perdeu. Tenha uma perspectiva boa no seu olhar nas coisas que acontecem. E claro que a primeira que aproveita da palavra é sempre aquela que vai falar, né? Aí eu cheguei na minha casa meio que em cima da hora para me trocar e começou a cair essa tempestade. Aí eu falei, Senhor, eu vou pôr um aviso que eu estou cancelando o culto. Ninguém vai chegar, nem os músicos, porque eu sei que da outra vez eles ficaram presos na enchente. Aí o Senhor falou assim, você vai pregar sobre o quê? Qual é o seu olhar? Que o nosso olhar esteja sempre em Jesus. Porque Ele é fiel. Nós estamos aqui. Ele nos trouxe. Eu achei que ia estar aqui eu, a Dani, o Weber, a Marcinha e a Cris. Eu nem sabia se a Marcinha ia conseguir chegar, porque eu falei, lá larga. Eu vim pela Guaicurus, abrindo o Mar Vermelho, como eu falei com os meninos. Passei, engatei segunda, fui, ainda passou um caminhão de cada lado fazendo aquela onda. Falei, eu estou no espírito da palavra, o Mar Vermelho. Mas o Senhor trouxe vocês aqui. Porque Ele queria. Então que tenhamos um olhar bom, que os nossos olhos sejam bons. E que o Senhor possa sempre falar conosco através de nós. E que nós estejamos dispostos na mão dEle. Seja para o que for. Ele tem sempre um trabalho para cada um de nós. Ninguém foi feito para ficar sentado. Ninguém foi feito para não trabalhar. Seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho secular. Ele sempre tem alguma coisa para você, porque Deus criou todas as pessoas para serem úteis. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, seja onde for. Esteja atento. Ele vai falar com você. Só não queira ser Faraó. Né? Que Deus abençoe essa palavra.